Oi, pessoal! Vem atualizar comigo aqui o meu caderno de leitura e fazer uma resenha de um livro que é um dos livros de uma das minhas autoras favoritas e que é bem lançamento, assim. Então, começando ali com a página de livros lidos, eu já anotei o nome do livro, que é Atmosfera. No bingo não tinha nada para marcar, porque embora ele fosse um lançamento, eu já tinha marcado, então já tinha lançamento. Só marquei que ele é o Clube do Livro nas mãos dela e que eu fiz a leitura, então fiz uma marcação. E aproveitei para marcar também A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, porque eu acabei ouvindo esse livro. Então eu não vou fazer resenha dele, mas eu marquei aqui como um dos livros que eu tive o prazer de acompanhar. Aí na parte de Kingdom Unlimited não tinha, porque ele não era dali, não é também da Brittany, então também não marquei. Aí tem algumas listas que eu botei pra fazer e nunca fiz, que é livros pra ler, e eu fui passando aqui pelas resenhas que eu fiz durante esse ano, pra vocês darem uma olhadinha. Eu gosto bastante dessa letrinha que eu fiz em Tempestade do Sul, no título, achei que ficou muito fofinha. E aí eu tô trabalhando com imagens maiores para escrever um pouco menos. Esse daqui eu coloquei todas as imagens das ilustrações numa página e depois eu fiz. E aí aqui a gente vai fazer agora a resenha juntos. Então comecei pegando aqui as imagens que eu imprimi, alguns adesivos que eu tinha que eu achava que ia ser legal eu usar, e também os meus adesivos de estrelinhas, né, que eu uso para fazer essa parte de dar uma nota pro livro, né. Então, eu comecei passando cola, que, gente, ai, que vergonha, a pessoa vem fazer um conteúdo, e aí a cola tá toda entupida. Ai, gente, acontece. Então, eu peguei ali uma pinça com uma pontinha bem fininha e coloquei ali pra tirar esse... era um pedacinho de cola seca, né, que fica na pontinha, porque às vezes eu acabo esquecendo de tapar ela, aí dá esse pequeno acidente. Mas eu amo essa cola porque o biquinho dela é bem fininho. Então eu fiz a colagem aí da capa do livro. Na sequência, eu fui pegando algumas ilustrações. Para fazer essas ilustrações, eu busquei no Google mulheres astronautas, missão de astronautas no ônibus espacial, terra à vista do espaço, mulher que dirige aviões na década de 80, enfim. E aí consegui algumas dessas ilustrações e eu fui espalhando por aqui. Sobre o que fala esse livro, né? Fala, primordialmente, sobre as primeiras mulheres que foram ao espaço. Então, é bem legal, assim, de pensar no feminismo, no pioneirismo feminino, em coisas que as mulheres fizeram antes da gente, para que a gente tivesse mais liberdade, né? E eu gosto muito dessa autora porque ela trabalha muito isso, né? De trabalhar principalmente esse lado do feminismo. E aí, o que acontece? O livro começa com algumas pessoas no espaço. Então, tá a Vanessa e o John Griffin, e eles estão lá observando o espaço e acaba que acontece uma explosão e um acidente. E a roupa do John, ela é furada, então ele fica no vácuo sem oxigênio. E aí dentro da cabine as coisas também dão errado. O Hank e o Steven e a Lydia, eles ficam inconscientes. Então a única pessoa que tá consciente é a Vanessa. E aí ela precisa dar um jeito de resolver tudo que tá acontecendo no espaço. Nesse meio tempo, a Joan tá em solo, na Terra, fazendo todo o processo de comunicação da aeronave, né, do ônibus espacial com elas. E até então, a gente não conhece quem são as pessoas que estão lá dentro. A gente não tem conexão com nenhuma delas. E eu, inclusive, em alguns momentos, precisei voltar para lembrar o nome das pessoas que estavam dentro dessa missão. Porque, como eu não conhecia ninguém, era um monte de nome solto, e aí não consegui conectar a história. Mas, enfim, depois que passa esse processo, começa a parte de verificação, né, de todo o processo que foi até elas chegarem. Aí a gente conhece melhor a Joan, que ela sempre foi apaixonada pelas estrelas, ela é física, então ela dava aula numa universidade, e aí ela se candidata junto com outras mulheres, inclusive a Donna, a Lídia, a Vanessa,
para participar dessas missões espaciais. Então seria um segundo grupo de mulheres, porque um grupo foi antes delas, né? Mas elas seriam as primeiras em ônibus espaciais para pesquisa no céu, né? Para verificação de satélites, para todo estudo do que acontece. E que aconteceu muito forte na década de 80. E aí começa todo esse processo da gente entender como é que foi esses treinamentos, quem são esses personagens, qual que é o papel deles, um na formação do outro, a relação de amizade, e inclusive uma relação de amor, que eu não vou falar quem que é, porque senão acaba estragando todo o processo da descoberta de vocês, assim, enquanto vocês forem ler. Se por acaso vocês quiserem spoiler, é só fazer a leitura do que eu escrevi, porque eu sempre escrevo o que acontece no final do livro. E enfim, os contextos são muito bem escritos. Nesse meio tempo também tem uma relação assim que me tocou demais, que foi da Joan com a sobrinha dela, Frances. Então, a irmã da Joan, que é a Bárbara, teve uma filha sozinha, então ela é mãe solo. E ela tá sempre buscando um outro relacionamento para tentar se manter financeiramente, para não ser excluída na sociedade, até por conta de tudo que estava acontecendo na década de 80. E a Joan assume muita coisa da responsabilidade de criar a sobrinha. Então, a ponto dela ir buscar a criança na escola, fazer programações. Então, é um amor, assim, a relação das duas. E eu achei muito fofo, porque isso se acompanha também durante todo o processo, que leva anos. Então, todo o processo de formação delas, né, das pessoas civis que entram dentro da NASA até se formarem como astronautas, levam muitos anos. E nesse tempo a gente acompanha também o desenvolvimento e o crescimento da Frances, que ela começa como uma criança bem pequena, de colo, e vai crescendo, e é muito bonito a relação entre elas. Inclusive, dando um spoilerzinho, a Joan, ela chega a ir para o espaço. Então, ela é uma das primeiras missões, assim, que acontece, e ela é selecionada para ir ao espaço. E quando ela chega lá em cima, ela olha para a Terra e ela só pensa que as pessoas que ela mais ama não estão no espaço. Então, que é uma coisa que ela ficou sempre admirando e querendo muito estar lá, e que, na verdade, o que ela queria estava na Terra. E aí, por isso também, né, que ela pede para não fazer mais missões nas estrelas e fica dentro desse centro de controle. Eu não vou saber o nome certinho porque eu não lembro. Que tem muitos termos técnicos, assim, e que às vezes eu acabei me perdendo um pouco neles, mas que se você ler a história, você consegue entender todo o contexto e deduzir o que são cada cargo, cada situação. Porém, não decorei. E aí, para dar uma incrementadinha mais na folha, eu acabei até desenhando depois algumas estrelinhas em volta do nome, porque eu achei que estava faltando assim, mais referências, embora eu tivesse colocado a NASA, eu tivesse colado essa lua, que é um adesivo, essa galáxia, eu achei que ainda estava faltando referência de estrelas aqui, porque é um tema assim, muito central, e elas falam de constelação. É muito legal. E uma coisa que eu achei também bacana é que antes de começar o livro, tem uma fala da autora, então da Taylor Jekyll Reid, eu acho que é assim que fala, e dela falando que há muito tempo ela não saía e olhava as estrelas, que isso virou um hábito, e que era um convite para todo mundo que estivesse lendo, ou um convite para todo mundo que vive, né, olhando para a Terra, poder olhar um pouco mais para o céu. E eu achei isso muito bonito. E aí colei também as estrelinhas para avaliação. Na sequência, eu escrevi toda a resenha e dei uma adiantada aqui no vídeo, só para não ficar muito chato, porque eu levei mais ou menos uma meia hora por aí, é mais ou menos isso que demora pra gente fazer uma resenhazinha, meia hora, 40 minutos. Mas aí eu coloquei uma série, Mentirosos, que também é baseada num livro, pra ver. Ficar ouvindo, de vez em quando dar uma olhadinha, então tem até alguns momentos que eu escrevo, aí eu paro, dou uma olhadinha pra tela. Um processo assim bem tranquilo, bem calmo, uma coisa pra me relaxar e pra eu não esquecer o livro. Porque, gente, eu esqueço mesmo. Não consigo lembrar de todas as histórias que eu li, ou eu ouvi, ou que eu assisti. Então, os livros, que é uma coisa que eu gasto aí umas 6, 7 horas, alguns até mais, dependendo da leitura,
eu gosto de deixar registrado. Aí depois eu pintei as 5 estrelinhas e assim ficou a minha página do meu caderno. E eu achei que ficou maravilhosa e é uma leitura que eu indico bastante.